A paz do Senhor, minha gente. Que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite. Eu não sei que hora você vai ouvir e assistir esse vídeo. Então eu quero já cumprimentá-lo. Que Deus te abençoe ricamente. Que a glória de Deus invada a tua casa, tua vida, todo o teu ser. Que a tua alma seja agraciada com a luz do Evangelho e com a graça do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena. E nós estamos nesse desafio do canal para trazer para cá palavra do Senhor de forma prática que você consiga entender e praticar. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre duas pessoas antigas e uma bem moderna, uma bem atual. Houve em Israel um rei chamado Saul. Todo mundo sabe a história de Saul, que foi sucedido por Davi, né? Deus ungiu a Davi, então isso daí foi muito romantizado, foi muito expandido, e até nos dias de hoje nós vemos o pequeno Davi, né, se sobressaindo. E a Bíblia diz que uma das coisas mais interessantes na vida do Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Achei um homem que é segundo o meu coração, disse o Senhor. Aí passou-se o tempo, todo mundo sabe que o Saul pecou e Deus destituiu ele do trono e ele foi sucedido pelo Davi. O Davi tornou-se rei. Então, ao longo do reinado do Davi, do Saul, perdão, ao longo do reinado do Saul, houve uma guerra contra os amalequitas. Você vai ver isso em 1 Samuel capítulo 15. Leia lá que você vai ver essa história. Então, o Senhor disse para Saul, o profeta Samuel falou para o Saul, disse: Saul, você vai lá e você vai vencer os amalequitas, porque o Senhor vai ser com você. Mas você não traga nenhum alfinete de lá, você vai matar. Não traga nenhuma alma viva de lá, você vai matar criança, mulher, homem e animais. Não é para trazer nada. O Senhor disse para... Deus disse para o Saul. O Saul foi, e conforme a palavra do Senhor, ele venceu a batalha, mas ele achou o rebanho muito gordo, muito bonito. O gado dos amalequitas era muito bem cuidado e ele cresceu os olhos e disse: oxe, eu não vou perder, isso é um prejuízo. Se eu matar esse gado, é um prejuízo, isso daqui vai ser lucro para nós. Então ele trouxe o gado. Deus falou com Samuel e disse: Samuel, Saul pecou terrivelmente, desobediente. E aí vá, encontre com ele e leve a minha palavra até ele e diga a ele que eu o rejeito. Eu não quero mais ele no trono, ele já perdeu o trono. Samuel ficou esperando e aí veio a conversa que o Saul já tinha chegado não sei aonde. Aí o Samuel foi até ele, chegou lá. Ele disse: e aí, rei? Ele todo feliz: vencemos a guerra. Samuel, conforme Deus falou, Deus é maravilhoso, nós vencemos a batalha. Aí o Samuel diz para ele, o profeta Samuel diz assim: rei, parabéns pela sua vitória. Mas escuta, que barulho de gado é esse que eu tô ouvindo, mugido? Que barulho é esse? Aí lá, deixa eu lhe dizer uma coisa, isso aí é o gado que o povo trouxe. Porque cada um pegou uma parte e tinha gado demais. E aí isso enriquece Israel. Aí o profeta disse: Deus manda te dizer, obediência quero e não sacrifício. Porque ele disse: nós trouxemos gado gordo, bonito, até inclusive para sacrificar a Deus. É aquele típico crente que faz jogo de azar e quer trazer o dízimo para a casa do Senhor, quer dar uma oferta do jogo de azar. Não, mas é uma bênção para a casa do Senhor. Não é não, viu, meu irmão? Você que anda com seus jogos de azar e ganha seu dinheiro aí assim dessa forma, ou então uma pessoa que vende coisas ilícitas e querem abençoar a obra do Senhor.
Não faço não. A obra do Senhor não precisa disso. De jeito nenhum, não precisa. E você também não precisa fazer isso. Porque nós já temos riqueza suficiente aqui na terra para a gente viver muito bem. Todos nós, honestamente, andando direitinho. Quando Deus, usando Samuel, disse para o Saul: olha, Saul, perdeu o reino, o Senhor rejeitou você. Aí o Saul disse a seguinte frase: pequei. E agora? Pequei. Samuel, por favor, volta comigo para eu me justificar o povo. E eu conversando com o povo e comemorando com eles sobre a vitória que a gente teve. E se você estiver comigo, eles não vão saber que Deus me desprezou. Samuel disse: não. Deus já lhe desprezou. Você está sozinho, porque você fez pouco da palavra do Senhor, do que o Senhor mandou te dizer. Aí o Saul ficou contestado para lá e o Samuel não foi com ele. Passado o tempo, Saul perdeu o reino, porque Deus disse que ele ia perder. E ele perdeu o reino pela desobediência dele, por ter trazido uns bichinhos de onde Deus disse que não trouxesse. No futuro, entra o Davi. E aí o Davi, uma hora, tá lá o rei no palácio dele, lá por ali. E aí ele vê Betseba, a mulher de Urias. E todo mundo sabe a história, porque até novela fizeram. Aí vai lá o Davi e pega a mulher de Urias, ainda manda matar Urias. Olhe bem o Davi. O Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu um adultério e ainda um assassinato por causa do adultério, para ninguém descobrir. Por quê, irmão? Porque todos nós somos falhos. Qualquer um de nós podemos falhar. Mas nesse ponto existe uma diferença. O pecado de Davi aparentemente é muito maior do que o de Saul. E aí o Davi achou, mas já está resolvido, e ficou por ali, achou que estava tudo bem. Mas com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Uma hora dessas, do nada, chega Natan. O profeta Natan, o sacerdote, chega lá. E o rei recebe ele muito bem. Davi diz: entra, Natan, vem cear comigo. Entra no meu palácio. E Natan todo por ali. E diz: ô rei, eu quero contar uma história para você. Aí o Davi diz: pois não. Ele diz: olha, havia aqui mesmo no seu reino dois homens. Um era rico e o outro era pobre. Um tinha quantas ovelhas ele quisesse, porque ele não tinha conta de quantas ele tinha. O outro rei só tinha uma. Essa comia no prato com ele, bebia no mesmo copo que ele, dormia na mesma cama que ele. E era ela quem dava sustento, quem estava ali era a companheira dele. E ele só tinha essa. Aí aquele homem rico que tinha inúmeras ovelhas, rei, mandou roubar a ovelhinha do homem e ainda mandou matar o homem. Aí o rei se enfureceu, porque geralmente quem está em pecado, quem está no erro, fica logo valente, né? Fica logo brabo. Não é possível que isso esteja acontecendo no meu reino, porque no meu reino isso não pode acontecer. Vou tomar essa providência, porque a pessoa que fez isso, ela vai ter que restituir 4 vezes mais, e porque será castigada. Ficou brabo o Davi. Aí o Natan disse assim: ô Davi, esse homem é você. Você pegou a mulher de Urias, você matou Urias, e agora você tem um filho com a mulher de adultério. Foi de um adultério que essa criança nasceu. Aí olha a diferença. O Davi diz: pequei contra o Senhor. E agora? E agora? A Bíblia diz que o Davi se isolou e jejuou até que a criança morreu. Mas ele não estava jejuando para a criança morrer, ele estava jejuando para voltar a ter comunhão com Deus. E Deus teve que tirar o fruto do pecado, né? Para que ele pudesse voltar. Olha, sempre vai haver alguma vítima quando houver pecado. Sempre vai haver alguma vítima, sempre. Então, cuide para que você não erre, para não estar prejudicando a si próprio e prejudicando aos outros. Pode estar prejudicando seu ministério, sua família. Pode ser.
Se você nasceu de novo, você vai ter uma vida nova, você vai fugir do pecado. Não é que você não vai ser tentado, a tentação vem para todo mundo, mas você vai saber resistir. Então vamos lá. O Senhor vai, tira o meninozinho, matou o filho do Davi e restitui o reino para ele, aliás, nem tirou o reino dele. Qual é a diferença entre um e outro? Não foi o tamanho do pecado, porque o Saul, se fosse olhar o tamanho do pecado, era menor o pecado, porque ele só trouxe um gado que não era para ele trazer. Mas acontece, irmão, é o comportamento do crente diante de Deus quando ele peca. Quando ele peca. Esses são os dois antigos. Então, ó, o Saul ficou preocupado com o povo, o que é que o povo ia pensar, porque agora Deus tinha rejeitado a ele por causa do pecado. E aí irritou mais a Deus, porque ele não se arrependeu, não pediu perdão, não voltou atrás, né? E Davi, pelo contrário, ele disse, pequei contra Deus. A preocupação de Davi agora não foi com o povo, porque ele não estava nem aí porque o povo dissesse. Ele estava preocupado com o que Deus estava sentindo, porque ele disse, entristeci o meu Senhor. Esse é o ponto em que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A diferença está aí. Um se preocupa com seu status e o outro se preocupou em ter desagradado ao pai. Eu disse que seria duas pessoas antigas e uma moderna. Nós estamos vivendo agora, aqui no nosso país, uma coisa muito grave, muito séria, sobre um escândalo de um cantor muito famoso, né, do meio gospel, uma pessoa incrível, de hinos maravilhosos, de uma família maravilhosa, mas que caiu no laço, que caiu no embaraço, né? E não estamos aqui para julgar ninguém, porque qualquer um pode cair. A diferença é como esse se levanta. Então a polêmica tem sido tão grande em relação ao cantor Samuel Mariano, em relação ao suposto adultério que ele cometeu, as coisas que estão na mídia, os áudios trocados entre ele e uma diaconisa da igreja dele, e muitas mensagens, né? O esposo hackeou o celular dela e descobriu todas as conversas obscenas, conversas muito ruins, que para vir falar aqui no vídeo eu tive que assistir um bocado de coisinha para poder então ter uma ideia e começar a conversar com vocês, meus irmãos. Nós somos bem pouquinhos, mas é importante a gente estar antenado em tudo. A Bíblia diz que ai daqueles porque vêm os escândalos. O problema não está em ele ter pecado. O problema está em tentar esconder o pecado. O problema está em tentar burlar as coisas do Senhor. Errar, todo mundo erra. Reconheça, volte-se. Esse é o ideal. Mas quando você começa a incriminar o outro, culpar o outro, né, pelo seu próprio pecado, aí o negócio muda de figura. Então, tá aí na mídia essa conversa toda de que o esposo foi ameaçado de morte. Eu escutei também os áudios tudinho que soltaram por aí. A moça, a senhora, assumiu o caso, né? Disse que estava tendo um caso com ele. Enquanto ela assumiu e disse, não, agora eu tenho que arcar com as consequências, né? Em contrapartida, a conversa é de que ele ameaçou o marido, disse que ia, né? Então foi ameaçado, eles entraram na justiça e no meio de tudo isso o pastor se diz inocente o tempo todo. O tempo todo ele está preocupado, aparentemente, porque não vamos julgar, não estou julgando ninguém, mas a pessoa continua na mídia dando gargalhada, rindo, enquanto uma polêmica dessa, o nome de Jesus sendo jogado na lama, o nome da igreja, eu escutei pessoas, senhoras, irmãos que são da igreja que estão desolados, vítimas desse golpe tão grande, não é? Então, amados, olha o seguinte, não julgo ninguém, não me importo, cada um faça o seu, mas eu quero trazer para nós aqui da Reviver, para nós aqui que estamos na nossa comunidade, que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Não é que ninguém vai ser tentado, nós somos tentados todos os dias. Mas quando você for tentado, lembre-se que Deus, ele percebe todas as coisas, ele vê todas as coisas. Ele sabe até onde você pode e você também sabe até onde você pode ir. Então não vá além das suas forças. Irmão, irmã, vigiem sempre.
Olhe, não é, eu louvo a Deus que agora o Senhor tem mandado homens que acreditam na obra, para que os homens cuidem dos homens, porque é difícil para mim cuidar dessa parte. E aí eu já delego para os meus irmãos e dou uma assistência quando posso, mas é um outro universo, um universo masculino. Por quê? Porque é perigoso. E cada um de nós que se salve, cada um de nós que cuide, porque hoje nós estamos em pé, mas tem que ter cuidado para não cair. E principalmente nos dias atuais que os escândalos estão um em cima do outro. Então o que me entristeceu foi que o irmão foi conversar sobre isso sorrindo. Esse pastor, cantor, né? Que esse não é pastor. Um pastor não se comporta dessa maneira, de jeito nenhum. Então, foi conversar, foi falar sobre o assunto achando graça. Isso não é engraçado. No meio dessa situação todinha tem uma esposa. No meio dessa situação todinha tem uma igreja. No meio dessa situação todinha tem o nome de Jesus. No mínimo era para ele chegar contristado, abatido, de verdade. Mas como é que não dá para fingir, né? Se não tá, não tá. Então, às vezes, meus amados, a fama, o orgulho, o fato de você se achar o santarrão, o fato de Deus te usar uma vez ou outra, não quer dizer que você está imune a certas coisas, não. Então, eu posso compará-lo pelo que vi, né? Julgando pelas coisas que aparecem e não pela pessoa. Ninguém vai julgar a pessoa, a gente vai julgar as atitudes. Então, isso não é atitude de uma pessoa que está realmente servindo a Deus. E pelas conversas que tinham, realmente não tinha como. Porque, ó, uma coisa é você ser tentado e depois você fugir. Outra coisa é você cair para dentro mesmo da bagaiada e esquecer que é um crente e achar que não vai acontecer nada porque é usadinho por Deus. Mal vigie. E quanto mais você aparece, mais perigoso fica. Sabe por quê? O diabo, ele lança um monte de coisa, ele dá muita coisa para você e depois ele vai cobrar o que ele deu. Então, o que é que essas coisas de mídia oferecem? Elas oferecem dinheiro, poder e fama. Então, são três coisas perigosíssimas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ampare, que a gente viva uma vida reta, íntegra. E se vier ter alguma evidência na sua vida, na minha vida, que Jesus esteja no centro de tudo. Que Ele, e não eu e nem você, sejamos a evidência, o Senhor seja a evidência. Então eu fiquei muito triste com o que está acontecendo, muito triste com o que está acontecendo no país em relação a esses escândalos. Porém, triste, mas não admirada, porque a Bíblia diz que o Senhor disse que viriam os escândalos, que muitos escandalizariam a obra do Senhor, que muitos vituperariam a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor disse: ai daqueles por quem vi os escândalos. Amados, se errou, se arrependa e deixe. Deixa, seja qual for o tamanho do pecado. Porque para todo pecado há perdão, para todo pecado há regeneração. E o Senhor Jesus, só Ele mesmo para ter misericórdia da gente, porque dia após dia nós temos visto uma sequência de escândalos, principalmente dos cantores que se dizem gospel, né? Que na verdade só exaltam ao homem. Eu dificilmente vejo um hino que exalte a Deus, é mais exaltando o homem, é mais de autoajuda, né? Mas que Deus tenha misericórdia, cada um vai ser julgado pelo Senhor. Uma coisa eu queria trazer para nós aqui, que é um povo muito inteligente, é uma galera realmente inteligente, eu queria trazer esse assunto, né? Essa comparação. Se o irmão tivesse se apresentado pedindo perdão pelo constrangimento, mesmo que não tivesse cometido, não precisa confessar que cometeu, que pegou, que deixou de pegar, mas que viesse de público, de imediato. Me parece que já aconteceu alguma coisa parecida, mas a princípio foi ironizado, foi posto assim como quem ele é superior e a senhora lá que teve o caso é inferior. Amados, vigiem, está chegando o tempo em que a gente deve se resguardar na nossa caverninha, porque o negócio está feio demais, certo? Então eu espero poder
poder ajudar meus irmãos e a mim mesma a ficarmos atentos e entender por que que Deus não rejeitou Saul, ou rejeitou Saul e não rejeitou Davi. Porque Davi se preocupou em ter desagradado a Deus e Saul em ter como é que ele ia ficar diante dos homens. Então ele pensou na figura dele e Davi pensou na figura de Deus. Inclusive alguém chegou e disse: Davi, fica até feio para um rei estar assim, deprimido, isolado. Ele disse: eu pequei contra o meu Deus, contra o meu Deus. Então ele ficou arrasado porque ele pecou contra Deus. Entendeu a diferença? E é por essa razão que nós precisamos estar antenados, com o nosso coração voltado para agradar e servir ao Senhor unicamente, certo? Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você gostou um pouco da mensagem, foi chegando, foi ouvindo, foi entendendo, foi percebendo. E agora você faz o seguinte: não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, faça parte desse time que está vencendo. E nós, agora com a idade de 2 mesezinhos, esse vídeo na data em que nós comemoramos 2 meses de canal. E eu quero agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui conosco durante esses 60 dias. Eu espero que o Senhor conceda para nós muito mais, ou que Ele venha logo nos buscar, que é o melhor, é o que mais desejamos, certo? Querido Deus, eu quero orar por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Quero ministrar sobre a vida dela, meu Deus, total libertação, total renascimento. Que a presença do Senhor, a paz do Senhor, entre em cada célula do corpo dessa pessoa e que ela viva intensamente na tua presença. Abençoe o lar, ó Deus, essa mulher que está chorando, esse homem que está desolado, esse jovem, essa criança. Pai, abençoe todos eles, por tua graça, misericórdia e bondade. Eu te agradeço não somente hoje, mas desde agora e para sempre. Amém.